o tema dessa palavra é uma fé para os dias de hoje. Olha só, nós precisamos de uma fé. Que fé é essa, pastor, que a gente precisa para viver esses dias de hoje? Nós vamos ver que essa fé é uma fé de Jesus. Eu vou aprender com Jesus hoje, eu vou aprender como que Jesus se movia também nos seus dias, porque é da mesma maneira que Jesus se movia nos seus dias, é o que Jesus espera também que a gente se mova hoje. Qual é essa fé para os dias de hoje? Sabe por quê, queridos? Porque nós precisamos de uma fé, porque hoje nós estamos vivendo dias de instabilidade. Existe instabilidade em todas as áreas da nossa vida. Se a gente for começar a analisar, nós vivemos dias instáveis. Nós vivemos dias assim, dias instáveis na política, politicamente falando, né? Nós não vamos entrar em política aqui, mas politicamente falando, como que a situação está instável. Não somente aqui no Brasil, mas a gente vê que essa situação está instável no mundo todo. O mundo está instável, a política está instável. A qualquer momento pode acontecer alguma coisa aí no mundo inteiro. A qualquer momento pode começar a Terceira Guerra Mundial. Tudo por causa do quê? Da política que está instável. Nós vivemos instabilidade no quê? No casamento, nas famílias. Como que as famílias hoje estão instáveis? No mesmo momento que elas estão juntas, que elas estão ali, parece que está tudo bem, estão gerando filhos, parece que está tudo beleza, estão programando, estão formando família, dali a pouco fica sabendo, separou, largou a esposa, largou o marido. Dias de instabilidade. Dias de instabilidade no serviço, no emprego, a empresa está indo bem, o negócio está fluindo, dali a pouco recebe a conta lá, porque aconteceu alguma coisa e aquilo ali comprometeu a empresa. Não sei, instabilidade, que nós estamos vivendo instabilidade em todas as áreas. Se a gente for analisar, a gente está vivendo dias de instabilidade. Isso não é somente nessas áreas que eu estou falando, mas isso praticamente em todas as áreas. Estamos vivendo dias de instabilidade, e nós estamos vivendo instabilidade em todos os lugares também. Não tem um lugar, você vai falar assim, tem muita gente que fala, vamos ter que ir embora do Brasil. Querido, não tem lugar para correr, não tem. Esquece esse negócio aí, pessoas que ficam achando que pode fugir, que pode ir para um outro lugar, que vai ser diferente, que vai ser melhor. Não vai, a instabilidade ela está em todo. Mas como a gente viver então dias de instabilidade? Que fé é essa que a gente precisa para viver dias de instabilidade? É isso que eu quero compartilhar com vocês. Então abra a sua Bíblia, nós vamos ler a partir do verso de número 22, aprendendo com Jesus. Por quê? Porque Jesus também, ele viveu dias de instabilidade. Quando Jesus veio, querido, quando Jesus nasceu há 2000 e poucos anos atrás, Jesus, ele nasceu num momento de instabilidade. O povo judeu estava vivendo como escravo dos romanos. Os romanos estavam dominando sobre eles, eles estavam vivendo como escravos, estavam sendo subjugados por causa dos impostos que eram cobrados. Então, eles viviam, não tinha certeza também das coisas do amanhã. Eles estavam também vivendo dias de instabilidade. Jesus viveu dias de instabilidade. E a Bíblia nos ensina aqui então a como a gente viver nesses dias. Sabe, queridos, Jesus um dia, ele olhando para os seus discípulos, ele falou assim, quando ele voltaria, será que ele encontraria fé na terra? Olha só, por que Jesus estava falando isso? Por causa de tudo isso que está acontecendo. Jesus não falou que esse tipo de situação não ia acontecer. Esse tipo de situação agora nos finais dos tempos iriam se agravar. Porque é isso que está acontecendo, está se agravando. E isso são sinais que Jesus está às portas, que Jesus está voltando. Mas Jesus, ele disse assim, será que quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Sabe, queridos, aqueles que vão ser arrebatados, aqueles que vão subir, são essas pessoas que se posicionaram em fé, que decidiram viver em fé,
mesmo em tempos de adversidade, que aprenderam sobre a fé, que entenderam sobre a fé e se posicionaram para viver nesses dias aqui agora, entendendo como viver nesses dias agora, para que quando Ele venha, Ele te encontre, você posicionado no lugar que Ele te chamou para você ficar. Então vamos lá. Mateus capítulo 14, verso de número 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia das multidões. Só o 22 aqui, olha o que estava acontecendo. Jesus estava com as multidões, um grande milagre tinha acontecido no meio das multidões ali. Jesus tinha curado muitas pessoas, inúmeras pessoas. Jesus tinha ensinado sobre o reino de Deus para aquela multidão de pessoas. Jesus multiplica os pães, há um grande milagre de multiplicação ali. 5 pães e 2 peixinhos ali, alimenta agora uma grande multidão. E depois de tudo aquilo ali, Jesus pega aqueles discípulos e fala para eles, vão, atravessem para o outro lado. Foi Jesus que conduziu eles para que eles passassem adiante para o outro lado. Olha aí, logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar. Jesus que colocou eles, falou, vocês subam nesse barco, vocês entram dentro desse barco e atravessem, vão lá para o outro lado, passe adiante, enquanto ele despedia as multidões. Verso 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Verso 24, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram, é um fantasma! Mas Jesus imediatamente lhes disse, ei, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé. Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, és filho de Deus. Amém? Até aqui. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, nós oramos aqui, nos consagramos à sua palavra. Nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, fala conosco, ministra o nosso coração aqui. Traga, Senhor, revelações, Senhor, da tua palavra para nós aqui nessa manhã, para o teu povo. Fala com cada um de nós e que toda semente, Senhor, que for lançada aqui, Deus, ela venha cair numa boa terra, não venha se perder. Que essa semente, Senhor, ela venha frutificar 30, 60, 100 por um. Venha mudar, Senhor, a nossa maneira de entender, venha mudar valores dentro de nós, que nós sejamos transformados, Senhor, pela sua palavra. Senhor, eu oro aqui, eu repreendo toda a resistência do diabo sobre esse lugar de querer bloquear o entendimento e receber a palavra. Eu repreendo agora toda ação, amarro, expulso agora toda opressão maligna para o lugar que o Senhor determinar, em nome de Jesus. Amém? Então, aqui como eu estava falando, Jesus passou por momentos, e a igreja, o povo de Deus ali, aquele povo que estava seguindo Jesus, também passou por momentos de instabilidade. Se a gente reparar a ordem do texto, a gente vai ver que teve a multiplicação dos pães, Jesus multiplicando os pães, alimentou aquela multidão, mas logo depois de multiplicar os pães, Jesus fala para os seus discípulos, subam no barco e atravessa o mar da Galileia ali para Genezaré. E o que eles encontram naquela travessia? Tempestade, adversidade.
Eles encontram ali Jesus impulsionando eles para entrar no barco, para passar por uma tempestade. Jesus sabia que ia ter uma tempestade. E depois que eles atravessam, passam aquela tempestade, eles chegam lá em Genezaré. Mais uma vez, grandes milagres acontecem. Eles veem ali Jesus curando, Jesus libertando um monte de pessoas. Uma multidão novamente venha de encontro com Jesus. Daí, no capítulo 6 de João, que é a mesma passagem, é uma passagem que é a mesa da multiplicação também, desses 5 pães e 2 peixes. Aí depois Jesus ia atravessar o barco, que aquela multidão vem, aí tem aquele grande sermão de Jesus, que aquela multidão começa a seguir Jesus, e ele fala: eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não sei o quê. Daí os cristãos começam, eles não eram cristãos, eram seguidores ainda, né? Eles começam a achar duro o discurso de Jesus, e o que eles fazem? Eles abandonam Jesus, eles começam a voltar para trás. Aí Jesus fala assim: vocês também que estão me seguindo, vocês também não querem ir? Aí vem aquela famosa frase de Pedro: Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então você está prestando atenção? Por que eu estou falando tudo isso? Instabilidade, uma hora multidão, outra hora tempestade, outra hora milagre, outra hora, tudo aquilo que eles estavam ouvindo já não servia mais, eles abandonam Jesus. Uma hora está na presença, outra hora não está na presença. Sabe, queridos, tempos de instabilidade. E se a gente não entender isso, que a gente precisa se posicionar em fé, para a gente viver aquilo que o Senhor tem para nós, a gente vai ser levado. A gente vai ser levado. Eles, no momento que eles estavam ali atravessando, Jesus compeliu eles a atravessar do outro lado. E no momento que eles estavam atravessando ali, eles viram quem? Jesus. Eles estavam no barco, o barco estava em tempestade, estava muito vento, as ondas fortes, a gente viu isso no texto. E Jesus vem de encontro com eles, e eles não conhecem Jesus, eles não conseguem reconhecer Jesus, eles veem Jesus como o quê? Como um fantasma. Queridos, em tempos de estabilidade, olha só, eles não conseguiram reconhecer Jesus, eles estavam vendo Jesus como algo mal. Agora nós estamos afundando aqui, o vento está brabo, nós vamos morrer afogados. Não basta isso, vem ainda um fantasma ainda querendo nos oprimir mais. Já viu isso? Parece que o negócio, né? Então era dessa maneira que eles estavam vivendo. E hoje também nós estamos vivendo então dias de muita instabilidade. As pessoas também estão com medo por causa das situações que estão acontecendo. Elas só conseguem enxergar problemas, só conseguem ver problemas. Elas não conseguem enxergar que Jesus está vindo ali, que Jesus está vindo para resolver, mas as pessoas estão tão focadas no problema, estão tão focadas na situação que ela está vivendo, está tão focada no problema que está lá dentro do casamento, está tão focada no problema ali na empresa, está tão focada no governo, está tão focada nas coisas, e Jesus está vindo ali para querer auxiliar. As pessoas não conseguem discernir que é Jesus que está indo ali para tirar eles daquela situação, e eles acabam vendo aquilo ali como um fantasma. Sabe, queridos, tem muitas pessoas que estão vivendo assim. Jesus está querendo tirar a pessoa daquela situação, Jesus está querendo tirar ela do meio daquela tempestade, e elas não reconhecem que Jesus acha que é um fantasma. Era isso que eles estavam vivendo ali. Sabe, queridos, existem 2 tipos de tempestade. A Bíblia ela fala de 2 tipos de tempestade. Existe a tempestade quando a pessoa ela se afasta dos caminhos do Senhor. Deus dá uma palavra para ela e ela se afasta daquilo que Jesus falou para ela. Ela deixa de seguir e caminhar naquilo que Jesus falou para ela. Então vem uma tempestade. Jesus permite uma tempestade para quê? Para ver se essa pessoa ela volta novamente para os caminhos do Senhor. Jonas aconteceu isso. Deus tinha dado uma palavra para Jonas. Jonas, vai para Nínive. O que Jonas fez? Pegou o barco e foi para Tarsis. Totalmente contrário à palavra dele. Sabe? E o que aconteceu? Veio uma tempestade.
Uma tempestade. Por quê? Porque ele tinha saído fora daquilo que Deus tinha falado para ele. Então existem tempestades, queridos, que a gente precisa analisar que tipo de tempestade que a gente está vivendo. Se é uma tempestade que a gente, sei lá, por decisão ou por ignorância, a gente está saindo fora da palavra e aquela situação está acontecendo ali, para quê? Para ver se a gente traz de volta para a vontade de Deus. Quando Jonas reconheceu que ele precisava do Senhor, que ele reconheceu que ele estava fora do caminho do Senhor, o que aconteceu? Deus trouxe livramento. Então tem tempestade, queridos, que é para ver se a pessoa volta novamente para o eixo, volta novamente para o propósito, volta novamente para o caminho. Ela está devagarzinho, ela vai saindo, ela vai se desviando e começa a surgir situações aí, mostrando claramente que a pessoa está saindo fora do caminho. Aí vem uma tempestade. Então tem tempestade, querido, a pessoa fala, não, agora eu estou seguro. Jonas, eu penso que ele agiu desse jeito, agora eu estou seguro, comprei minha passagem, estou indo para Tarsis, ninguém vai me encontrar lá, achou que estava tudo bom. Tem hora que a gente fica muito confiante em algum momento que a gente está vivendo, mas aquele momento não define a nossa vida, se a gente não continuar no propósito de Deus. E nesses momentos que é o perigo, a pessoa vai relaxando, a pessoa vai saindo, e ela acaba entrando numa tempestade. Então volta novamente para o propósito de Deus. Não se desvie do propósito de Deus. Tem gente que não sai somente do propósito de Deus, acaba se desviando até da igreja, voltando para o mundo. Por quê? Devagarzinho foi deixando de caminhar em cima daquilo que Deus falou, e devagarzinho ela vai esfriando e ela vai voltando para o mundo de novo. Daí lá no mundo, sabe o que acontece? Tempestade. Tempestade. Não conheço ninguém que saiu fora da presença do Senhor que está bem. Estão arrebentado. Agora, tem um outro tipo de tempestade que a Bíblia chama também, que é essa tempestade que Jesus compeliu os seus discípulos a atravessar do outro lado. Essa tempestade, queridos, é uma tempestade aonde Jesus queria levar os seus discípulos, sabe a quê? A um crescimento, a uma maturidade. Então existem situações na nossa vida, existem momentos de instabilidade na nossa vida, que é o Senhor nos ensinando. Ele permite mesmo acontecer algumas coisas, Ele restringe algumas coisas, para nos ensinar algo, para a gente a reconhecer que a gente depende mais dEle, que a nossa fé seja uma fé firme, que a nossa fé não seja uma fé, sabe, instável, uma fé pequena. Então existe tempestades que elas vêm, sabe para quê? Para fazer com que a gente cresça e amadureça na fé. E o que fazer então para ter essa fé, para não afundar no momento das tempestades, no momento das instabilidades? Que fé que é essa que eu preciso ter para mim viver esses dias? Então, é isso que eu quero compartilhar com você nessa manhã. 4 princípios aí, para você guardar no seu coração, para você viver uma fé que não afunde no momento das instabilidades. Que fé é essa, pastor? Primeiro, encare as tempestades com discernimento. Verso 26 e 27. Os discípulos, eles estavam onde? No meio da tempestade. E eles confundiram Jesus como um fantasma. Sabe o que é isso, queridos? É falta de discernimento. Em tempos de instabilidade, queridos, nós precisamos ter discernimento. Não ficar agindo de qualquer maneira, mas ter discernimento. Por que aquela situação está acontecendo? Por que é que aquilo aconteceu? Por que eu estou passando por essa fase? O que é que aconteceu? O que é que me levou a eu passar por isso que eu estou passando? Eu tenho que buscar um discernimento. Será que eu estou passando por isso porque eu me afastei da palavra de Deus? Será que eu estou passando por isso é porque eu ignorei aquilo que Deus falou para mim e eu considerei aquilo sem importância? E eu não pratiquei aquilo que Deus falou para mim? Será que o que eu estou vivendo hoje é porque eu fiz alguma coisa que foi contra a vontade de Deus? Então,
hoje eu preciso discernir o que é que está me levando, porque eles viram ali Jesus como um fantasma. Eles estavam afogando e eles viram agora mais um problema. Eles não discerniram e na realidade Jesus, Ele estava vindo ali, sabe para quê? Para salvar eles. Então tem situações, queridos, que Jesus permite na nossa vida, para quê? Para nos fortalecer e reconhecer que Ele é o nosso provedor. E é naquelas áreas que a gente mais depende, sabe? A gente é nessas áreas que Jesus vai mais nos provar. Eu falo isso que coisas de muitos anos atrás, né? Quando eu comecei a entender essas coisas, não mudou as coisas tudo de um dia para o outro. As coisas não mudaram tudo de um dia para o outro. Eu achei que eu ia continuar tendo crédito, ia dar um jeito lá, abrindo uma empresa, continuar tendo crédito no banco, mas daí não tinha crédito, zero crédito. Fui lá no banco, não tem. Não tem outro jeito. E aquilo ali foi Mas era Jesus que estava vindo ali me ensinar a depender dEle. Aí chegavam os compromissos, porque a gente vendia a prazo, mas comprava também aquela mercadoria que ia vender naquele mês, lá comprava a prazo também. Daí chegava no dia que tinha os boletos e tal, e agora? Aonde que nós vamos pegar dinheiro? Não tem dinheiro para pegar no banco, a agiota eu não vou pegar, estou com vergonha de pedir dinheiro emprestado para o irmão, falei que não ia pegar mais dinheiro emprestado com o irmão, e agora o nosso nome vai sujar de novo, vai protestar o título, vai não sei o quê. Daí faltava 15 minutos para fechar o banco. Naquela época não tinha banco online, tinha que ir lá no banco para pagar os boletos. Faltava 15 minutos, puf, caía um dinheiro na conta. Jesus estava ensinando, sabe o quê? Que Ele tem o controle das coisas. Que Ele é o nosso provedor, a gente não precisa ficar buscando recurso fora, quando a gente tem uma fé firmada nele. Então a gente tem que discernir, queridos, o que é que está nos levando e entender que muitas vezes Jesus Ele permite a gente passar por uma situação, por quê? Porque Ele está querendo que a gente cresça em fé. Então a gente precisa discernir aquela situação que a gente está vivendo. Primeiro tem que discernir que tipo de tempestade é essa que eu estou vivendo. Talvez é a tempestade dentro da sua casa, talvez é a tempestade em relação ao seu filho, talvez a tempestade é a instabilidade, né? Talvez essa situação de instabilidade no seu casamento. Mas o que é que está te levando a fazer isso? Porque nós somos provados todos os dias, queridos, e para amadurecer a nossa fé. A gente gostaria de ser uma pessoa diferente, mas a gente acaba agindo de uma maneira grosseira ainda com o cônjuge, mas daí Deus permite acontecer algumas coisas dentro de casa que você vai ter que ir lá, se render, pedir perdão, reconhecer que precisa e começar a voltar para ser, sabe, queridos, Jesus, Ele permite algumas coisas para ir nos moldando, para ir nos transformando, para a gente moldar a nossa fé. Que tipo de instabilidade você tem vivido? Que tipo de tempestade? Jesus está ensinando aqui que muitas vezes a tempestade também ela vem para nos corrigir. Outras vezes ela vem para nos aperfeiçoar. E isso é para me levar, sabe a quê? A um crescimento. Eu preciso crescer com tudo isso que está acontecendo. Eu preciso amadurecer na fé. Porque sabe, queridos, é dentro desse processo que a gente amadurece. É dentro desse processo que a gente começa a confiar mais em Deus. É dentro desse processo, do momento das pressões, no momento onde humanamente a gente não vê solução, a gente não encontra a saída, é nesses momentos que nós vamos sendo mudados e transformados para que colocar a nossa confiança mais no Senhor. E quando nós aprendemos isso, quando nós entendemos, a gente não fica mais com medo quando Jesus está vindo, porque a gente sabe que está tendo tempestade, Jesus está vindo lá, e não é um fantasma não, Ele está vindo com socorro para nos tirar desse lugar. Amém, queridos?
2 Timóteo 1,7 diz assim: porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós não temos que ficar com medo, nós não temos que nos acovardar diante das situações, das adversidades, das instabilidades. O Senhor, Ele já nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, queridos, Deus está conosco, Deus Ele nos ajuda, Deus Ele nos sustenta, Deus Ele não nos abandona no momento das instabilidades, Deus não nos deixa sozinho no momento das instabilidades. A gente tem que saber que existe um Deus, esse Deus é por nós, esse Deus está agindo por nós, Ele está vindo de encontro, mesmo no meio de uma tempestade, Ele está vindo de encontro para nos tirar desse lugar. Essa é a confiança que nós temos que ter. E o que nós precisamos fazer então? É discernir. Por que está vindo isso? Da onde que está vindo isso? Se for algo que eu sair fora, eu preciso me consertar, me arrepender, pedir perdão, quebrar o meu orgulho, ir lá pedir perdão, ajustar, mudar naquilo que eu estou sendo negligente. É assim. É assim. Deus confiou algo para nós. Agora, se a gente é negligente naquilo que Ele falou, a gente é ignorante naquilo que Ele falou, e a gente continua fazendo do nosso jeito, sabe o que vai vir? Tempestade. Então, é para mudar a gente, é para nos levar mesmo a um posicionamento de mudança. Podia entrar aqui dentro da área de casamento e falar um monte de coisa, querido. O maior problema dentro dos casamentos, sabe o que é? A pessoa ignora aquilo que Deus falou para ela fazer. O maior problema dentro dos casamentos é isso. As instabilidades familiares, elas são por causa disso. Elas ignoram aquilo que Deus confiou para elas, o papel do homem, o papel da mulher, a responsabilidade do homem, a responsabilidade da mulher. E daí vem as tempestades, vem as instabilidades aí. E a gente precisa discernir o que é que eu estou precisando me submeter novamente. O que eu estou precisando, que eu estou ignorando a palavra de Deus. Ah, não sei o que está acontecendo. Tem curso aqui, vai começar terça-feira. Então, antes de decidir qualquer coisa, antes de tomar uma decisão, vou abandonar essa família, eu não quero saber mais dessa empresa, não quero saber mais desse trabalho, não quero saber mais desse país. Antes de tomar qualquer decisão, se posicione em fé, queridos, e busque uma mudança, discirna aquilo que está acontecendo, o que está te levando a você viver daquele jeito. Se é algo que você saiu, ou se é algo que Deus está permitindo na sua vida para você amadurecer e confiar mais nele. Discirna. Não vai ficar chutando o balde não e saindo para trás. Jesus, ele disse para Pedro que homem de pequena fé. Olha o que Jesus disse para Pedro. Pedro, homem de pequena fé. Eu já ministrei aqui. Homem de pequena fé não é uma medida de fé que a pessoa tem lá, que é medido com... Jesus não está falando de uma medida assim, medida por dosagem. Já só tem 500 gramas de fé, você só tem meio litro de fé. Não é isso que Jesus está falando, quando Ele está falando de pequena fé. Jesus está falando, sabe o quê? Homem de pequena fé, você é imaturo ainda. A tua fé é tão pequena ainda, que você é tão imaturo, que você se desestabiliza diante de uma situação. Homem de pequena fé. Até quando eu vou estar com vocês? Jesus estava falando daqui uns dias. Ele não falou nesse texto aqui, mas Jesus estava ensinando os seus discípulos, sabe por quê, queridos? Que daqui uns dias Ele ia subir. Ele ia passar pela cruz, Ele ia embora, Ele não ia estar mais junto com os discípulos. E quando eles fossem com os discípulos, como que os discípulos então iam continuar a caminhar daquilo que Jesus confiou para eles, se eles não crescessem e não amadurecessem?
aprendesse a confiar no Senhor, aprendesse a se posicionar diante das adversidades, diante das tempestades, se eles não aprendessem a como eu vou agir diante disso que está acontecendo, diante disso que se levantou na minha vida, eu vou ficar me desesperando, eu vou ficar me escabelando, eu vou ficar querendo fugir, eu vou querer sair, eu vou querer abandonar o barco, eu vou querer alargar o casamento, eu vou querer sair desse emprego, eu vou querer fugir do Brasil. O que eu vou fazer? Jesus está falando: homem de pequena fé, até quando que eu vou estar com vocês? Amadureçam, entendam, encare a situação. Era isso que Jesus estava querendo ensinar para eles. Passar dias de instabilidade, queridos, é para um povo mesmo que tem sangue no olho. Sabe? É para pessoas que entenderam mesmo. Jesus está comigo, independente. Minha vida está nas mãos dele, independente. Ele tem o melhor para mim. Segunda coisa, olha só, segundo princípio. Cultive um relacionamento íntimo com Deus. Pastor, mas todo culto você fala isso? Ué, é o que está na palavra. É o que está na palavra. Cultive um relacionamento com Deus, íntimo com Jesus. Nós lemos ali no verso 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus, o que ele fez? Jesus subiu no monte para orar sozinho. Jesus, ele foi se relacionar com o Pai. Jesus foi ter comunhão com o Pai. Jesus foi buscar discernimento aonde? Em Deus. Jesus foi buscar força aonde? Em Deus. Ele sabia, queridos, ele estava cansado, ele tinha acabado de ministrar para uma multidão, ele tinha feito milagres, ele tinha feito um monte de coisa, mas ele sabia que ele ia enfrentar uma tempestade, ele sabia. Ele sabia que ele estava indo para um outro lugar, aonde Deus tinha falado para ele ir, que era Genezaré, que ele queria ter ali um mover ali, queria libertar um povo ali em Genezaré, curar umas pessoas. Ele sabia que naquela trajetória ele ia encontrar lutas e tempestades. Mas aonde que ele foi buscar discernimento, aonde que ele foi buscar direção, aonde que ele foi buscar força, aonde que ele foi buscar? No seu tempo a sós com Deus, no seu tempo de secreto com Deus. E sabe, queridos, o que me ensina aqui essa passagem é que muitas pessoas, elas só vão buscar esse relacionamento com Deus no momento que elas estão lá com o barco chacoalhando. Jesus, antes de entrar no mar, ele se preparou. Antes da tempestade vir, ele estava lá se fortalecendo e buscando direção de Deus. Sabe, queridos, as tempestades, as adversidades, as instabilidades, elas vão vir de uma hora ou outra. A gente não pode ser ignorante e achar que, não, agora não vai ter situação. Não, mas o que vai definir se você vai passar por isso ou não, é o teu tempo de relacionamento íntimo com Deus. Se você está forte espiritualmente, você está se fortalecendo, relacionando intimamente com Jesus, é isso que vai definir como que vai ser a tua trajetória. Não é no meio da trajetória querer, sabe, buscar e gritar. Não, você vai ver fantasma talvez. Agora, se você está se preparando, se você está se fortalecendo, como que eu faço isso? Queridos, aqui na igreja nós temos prontinho para você. É devocional todos os dias. 24 horas de oração. Olha a Raquel aí. Nós vamos viver 14 dias agora, 24 horas de oração. Toda a igreja envolvida. Sabe o que é isso, queridos? É buscando fortalecimento. É guerreando no mundo espiritual. Sabe para quê? Para a gente atravessar. Porque se a gente ignora, não vou na oração não, porque é 1h da manhã. Você está ignorando. Daí, na hora que vem a tempestade, sabe o que você vai fazer? Vai ficar com medo e vai querer. É o contrário. A gente se prepara para ir para a guerra. A gente se prepara. Então tem devocional, tem oração 24 horas. Olha aí, 24 horas de oração. Tem as células que nós nos reunimos
todas as semanas. Sabe para quê que é a célula, queridos? Para a gente se fortalecer, para a gente estar junto ali com os irmãos, aprendendo uns com os outros, tirando dúvida daquilo que Deus está ensinando a gente. A gente precisa se fortalecer, a gente precisa ser pessoas assíduas, sabe aonde? Nos cultos. Cada culto é uma palavra que Deus libera, é uma revelação que Deus traz para nós, é uma unção que Deus libera sobre a nossa vida. Para quê? Para a gente poder passar por essas instabilidades sem sofrer o dano. É assim a vida cristã, queridos. É diferente, a gente não vai para o secreto para cumprir, que nem o Araújo falou, uma vida religiosa, não. A gente vai lá para se fortalecer espiritualmente. Sem relacionamento íntimo com Deus, queridos, nós vamos viver apenas uma religiosidade. Por que será que a palavra de Deus fala tanto sobre isso? Porque as pessoas começam, vê que é bom, que dá resultado, que Jesus fala com ela, que ela tem revelação, que ela tem experiência, mas dali a pouco ela para. Estava tão bom, estava falando tanto, estava não sei o quê, mas o que aconteceu? Eu fiquei 5 dias sem fazer devocional, o negócio começou a... Queridos, esses dias que nós estamos vivendo aqui, é para quem assume ser um cristão que se relaciona com Deus. Olha o que aconteceu com Pedro. Jesus, antes dele ser crucificado, ele foi para o Getsemane e sabe fazer o quê? Orar. Ele sabia. Chegou minha hora, agora eu vou ter que enfrentar a cruz e vou passar por isso. Daí ele chamou 3 dos seus discípulos e falou: vão lá comigo. Vamos orar porque o negócio agora vai engrossar e eu preciso estar preparado para esse momento. Preciso estar forte para mim não negar aquilo que eu vou fazer, porque eu sei que vai ser dolorido, vai sofrer. Enfim, estou contextualizando aqui. Daí sobe lá no Getsemane, sobe não, vai para o jardim do Getsemane e começa a orar. Ele se afasta um pouco dos seus discípulos, começa a orar, clama para Deus, começa a sair do rosto dele gotas de sangue, tão intensa é a oração. Só que ele volta lá para os discípulos, sabe o que os discípulos estão fazendo? Dormindo. Ué, nem uma hora vocês conseguiram vigiar comigo, orar e vigiar comigo? Por toda a Bíblia a gente vê isso. Daí, opa, levanta que chegou a hora. Daí chega lá, agora Judas com um monte de soldado ali e tudo. Chegou a hora de prender Jesus. O que o Pedro faz? Tira a espada dele e já, corta a orelha do soldado. Queridos, ele quis lutar com arma carnal. Ele quis lutar com arma humana. Jesus, o que falou para ele? Pode guardar essa espada aí, Pedro. Quieta com esse negócio aí. Você não orou, não vigiou lá atrás, agora está querendo agir na carnalidade. Sabe o que é isso, queridos? Tem muita gente assim. Não ora, não jejua, não faz devocional, não vem no culto, não vai na célula, não participa das 24 horas de oração. Daí depois quer resolver as coisas na força do braço. Sai dando espadada para todo lado. Aqui ninguém tem medo escuro. Já teve medo escuro? Já teve medo, né? Medo escuro. Mas, quando a gente nasce, a gente não tem medo escuro. Porque dentro da barriga da mãe não tem luz lá, é tudo escuro. Só que daí o bebê nasce, fala assim, vamos deixar uma luz acesa, para ele não ficar com medo escuro. Ele não sabe que tinha luz lá. São os próprios pais, são as pessoas que vão colocando medo. Entenda bem uma coisa, querido. São as adversidades, são os ventos de fora que vêm querendo colocar medo, colocar insegurança, colocar temor no coração e a pessoa querer afundar. Quando Pedro tirou os olhos da palavra de Jesus e começou a olhar pela circunstância, ele começou a naufragar, ele começou a afundar. Então, o que faz uma pessoa afundar, queridos, é uma coisa, é tirar os olhos da palavra, parar de confiar no Senhor.
tira os olhos daquilo que Jesus falou. Aí ela começa a afundar. Só que aqui com Pedro, sabe o que aconteceu? Meu tempo acabou já. Aqui com Pedro, sabe o que aconteceu? Ele começou a afundar e ele gritou: Jesus, socorre-me! Ele percebeu que ele estava afundando e ele foi sábio ainda e gritou por Jesus, para Jesus socorrer ele. Tem gente, sabe o que acontece? Está afundando e não grita, não clama, não muda, não faz, continua afundando, continua afundando, continua afundando até que sai até da presença do Senhor. Não grita, não percebe que está afundando. Sabe, queridos, um casamento para acabar, ele não acaba porque hoje está tudo bem e amanhã, pronto, vamos separar. Não, vai dando sinais. Uma empresa vai dando sinais. A instabilidade financeira vai dando sinais. Todas as coisas vão dando sinais. Mas se nas pequenas coisas a gente já começa a gritar, Jesus, ele vem e nos socorre e nos tira de afundar. Sabe, queridos, essa é a fé que a gente precisa para caminhar nesses dias. Tinha mais um ponto aqui, mas eu até vou pular ele. Vou para o final, conclusão. Eles atravessaram o barco, o mar, chegaram do outro lado em Genezaré. Depois daquela tempestade, queridos, quero dizer para vocês que tem milagre de Deus. Eles foram para o outro lado. As multidões se aproximaram de Jesus e eles viram grandes milagres de Jesus. Verso 34, diz assim: então, estando já do outro lado, chegaram à terra, em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança. E trouxeram todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que os tocaram ficaram sãos. Depois a multidão, que Jesus estava com eles do outro lado, daí chega também, mas Jesus chega do outro lado, é o povo daquela terra, são eles ali, começa agora a experimentar e viver os milagres de Deus. Sabe, queridos, depois de uma tempestade, a gente vai experimentar os milagres de Deus. Depois de uma tempestade, pastor, mas está chacoalhando demais. Mas entenda bem, depois de uma tempestade, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Os milagres de Deus vão ser claros, vão ser evidentes. A gente vai ver os frutos dentro de casa, do casamento. A gente vai ver a transformação na vida financeira. A gente vai ver, sabe, gozar de uma saúde. A gente vai ver, sabe, viver uma vida que glorifica Jesus. Porque sempre depois de uma tempestade, queridos, vem milagre. Eu não sei que tipo de tempestade que você tem enfrentado. Eu não sei que tipo de situação que você está passando. Mas o Senhor, Ele está falando para você aqui nessa manhã, que isso vai passar. A tempestade, queridos, ela passa. A tempestade, ela é momentânea. A tempestade não dura por muito tempo. A tempestade, ela é momentânea. E essa tempestade que você está passando, ela vai ter fim. Ela vai terminar. E aí então, você vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Você vai viver um casamento do céu. Você vai viver, sabe o que, queridos? Uma vida do céu para você. Você vai viver o sobrenatural do Senhor. Você vai experimentar grandes milagres. É isso que o Senhor está falando para você nessa manhã. Uma fé para a gente viver em dias de instabilidade. Aqueles que passarem por essa tempestade, eu declaro sobre a vida de cada um de vocês que estão aqui, passar por essa tempestade e viver o sobrenatural do Senhor. Amém? Para finalizar,
eu quero ler aqui 3 primícias que jamais a gente pode esquecer. Primeiro, Deus está com você. Entenda bem, Deus está com você. Salmos 27, de número 1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, quem temerei? Eu não preciso ter medo de nada, porque o Senhor está comigo. O Senhor está com você, querido. Independente do que está acontecendo, independente do que está passando, o Senhor está com você. Segundo, Deus te fortalecerá. Provérbios 3, 25 diz assim: não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés para não serem presos. Então, é o Senhor quem te guarda, querido. Não precisa temer. O que vai ser amanhã? O que vai ser agora? Como que vai ser daqui para frente? Não tenha medo. Não tenha medo. A Bíblia está falando aqui, porque o Senhor será a tua segurança, independente do momento que você estiver vivendo. O Senhor será a tua segurança. Fique em paz. Terceira verdade: Deus te dará vitória. Romanos 8, 37, em todas essas coisas, porém, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Se nós estamos com uma fé firmada em Jesus, se nós estamos crendo no Senhor, se nós temos o Senhor na nossa vida, se nós estamos confiantes, sabe, queridos, todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em Jesus nós somos mais do que vencedores em qualquer tipo de situação. Nós somos mais do que vencedores. Nós podemos viver totalmente diferente, mesmo que ao nosso redor esteja mostrando totalmente ao contrário. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Aleluia. Então, nós precisamos de uma fé, treinar nossa fé, exercitar nossa fé, criar músculo. Em dias de instabilidade, queridos, fortaleça a sua fé. Como que eu vou fortalecer? Como que eu vou fortalecer minha fé? Discernindo. Tendo discernimento espiritual. Como que eu vou fortalecer a minha fé? Buscando intimidade com Deus. Como que eu vou passar dias de instabilidade? Como que eu vou viver tudo isso? Vencendo o medo, as inseguranças, confiando totalmente no Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nós oramos aqui, Senhor, nessa manhã. Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Tua palavra, Senhor, ela foi liberada, Senhor, sobre o teu povo aqui, Senhor, nessa manhã. Que essa palavra, Senhor, ela venha frutificar, é isso que eu oro. Que essa palavra, Senhor, ela venha gerar frutos, Senhor, muitos frutos, no coração, Senhor, de cada um dos seus filhos aqui. Que essa palavra, Senhor, ela venha levar, Senhor, a um nível de maturidade. Que essa palavra, Senhor, ela venha, Deus, glorificar, Senhor, o teu nome. Marca, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos aqui, Senhor, nessa noite. Marca, Senhor, com o teu poder, com a tua graça, com a tua unção. Deus, traz uma convicção no coração de cada um dos teus filhos. Traz, Senhor, uma certeza que toda tempestade ela passa, que o Senhor está conosco, que nada, nós não precisamos temer medo algum, porque o Senhor está conosco, a nossa confiança está no Senhor. Deus, marca as nossas vidas aqui, sela, Senhor, essa palavra no nosso espírito aqui nesta manhã. Nós oramos aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus, que essa palavra esteja impressa em nós, e que nada venha roubar essa palavra do nosso coração. Nós oramos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Tem alguém aqui que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Talvez está vivendo uma vida turbulenta.
Talvez está mesmo vivendo uma tempestade, mas hoje você entendeu que você precisa de Jesus na sua vida. E hoje você gostaria de tomar uma decisão de entregar sua vida para Jesus. Tem alguém que nunca entregou sua vida para Jesus e gostaria de fazer isso hoje? Erga sua mão aí, aonde você estiver. Erga sua mão. Dê um sinal aí, aonde você estiver. Nós queremos ver aí, nós queremos orar com você. Nós queremos orar com você. Tem alguém que gostaria de tomar essa decisão hoje? Entregar a vida para Jesus? Você ainda não tomou uma decisão como essa? Você não entregou ainda a sua vida e hoje você gostaria? Erga sua mão aí, onde você estiver. Dá um sinalzinho para mim que eu quero orar por você. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Vai sair daqui turbinado para viver o sobrenatural do Senhor. Amém. Glória a Deus. Não seja daqueles, queridos, que aqui dentro está fervendo de fé, mas chega lá fora, deixa o diabo roubar a fé. Não. Guarda essa fé no teu coração. Alimenta ela. Compartilha ela dentro de casa. Fala pro teu cônjuge, fala pros teus filhos. Compartilha, deixa essa fé virar vida. Vida. E é com essa fé que nós vamos alcançar o nosso propósito, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós oramos aqui e eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos seus filhos. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre o seu casamento, sobre a vida dos teus filhos. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre o seu trabalho. Pai, eu oro, livra-nos do mal, cega, Senhor, os nossos inimigos, e que esta semana seja uma semana de conquista para o teu reino, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz a todos, Deus abençoe, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.